Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eliel Carlos e estamos dando início à nossa Semana do Instalador Profissional, aonde eu vou te ensinar a como faturar de 3 a 5 mil reais por mês como instalador de piso vinílico. Isso parece muito bom demais para ser verdade, não é? E eu estou aqui para te provar que isso é possível e que você pode ser o próximo instalador profissional de piso vinílico aí na sua cidade, na sua região e ter o faturamento de 3 a 5 mil reais por mês. Ou seja, ter aí um salário acima da média de 90% da população brasileira. E o que eu tô te falando é possível e eu vou te provar agora mesmo. Nós temos vários alunos que chegaram ao seu objetivo e estão trabalhando como instalador de piso vinílico hoje no mercado. E eu pedi para algum deles fazerem um vídeo explicando ou contando um pouquinho da sua história. Então, confere aí. Opa, olá pessoal, eu me chamo Paulo Cunha, tenho 49 anos, sou residente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tudo começou na época da pandemia. Eu trabalho num restaurante aqui em Porto Alegre, muito tradicional, só que na época da pandemia eu vi muitos dos meus colegas perderem o emprego. Eu continuei trabalhando por eu ser polivalente. Foi daí que eu senti a real ameaça do desemprego e eu comecei a buscar uma evolução profissional, pessoal e profissional. Fui pesquisar e encontrei o canal do Eliel. Me identifiquei muito por ser um trabalho manual, qual tem muita aptidão e requer muito detalhe, né? Me achei interessante, muito válido, né? Hoje eu já realizei alguns trabalhos com excelência, por sinal. Me saí muito bem porque eu foquei muito no curso. Como eu falei, eu tenho aptidão com trabalhos manuais. Eu tô caminhando na rua, vejo uma obra, eu paro, entrego o meu cartão, o meu primeiro trabalho. Eu cobrei R$ 1.000 um mês. Eu peguei uma sala comercial, no qual eu tive 4 dias de serviço, eu tive um retorno de R$ 2.500 limpo. Vou falar por mim, para mim minha autoestima elevou muito, né? Eu não me sinto mais dependente do empregador. Aqui em Porto Alegre, não sei como tá os valores aí, consegue tranquilamente tirar R$ 2.000 semanais, na boa, assim, trabalhando 3, 4 dias na semana. Falou, uma boa noite. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Anderson. Tô passando aqui para poder dar um depoimento aí sobre um curso online que eu fiz em 2021 aí, que eu sou aplicador de porcelanato líquido. Sem querer eu achei o vídeo aí do Eliel aí, acompanhei aí. E em 2021 resolvi fazer esse curso com ele aí, online. Em vista de outros cursos aí que eu fiz, eu achei que ia ser mais um só, né? Mas, cara, me surpreendi aí com o curso dele, viu? Com os ganhos aí. Dá pra você fazer mais ou menos de 3 a 5 mil aí, uma renda extra aí, sossegada aí, com esses pisos aí. Minha experiência foi ótima, né? E é isso aí, gente. E aí pessoal, beleza? Sou aluno do curso do Eliel, instalador de piso vinílico. Estou em obra aqui, fase de conclusão da obra. O que eu quero deixar aqui para vocês a mensagem? Fez chuva, fez sol, estou trabalhando aqui, tá? Tava chovendo esses dias aí, não vem ninguém na obra que trabalha pro lado externo. Eu estava trabalhando aqui com o meu ajudante, beleza? Um ramo em ascensão, tá? A média aí consegue ganhar de 3 a 5 mil reais aí por mês, até mais se você tiver um network grande. Tá bom, pessoal? Então vai pra cima. Vai atrás dos seus sonhos aí. Valeu! Bom, eu sou assim como você. Eu venho de uma família humilde e o meu propósito sempre foi ter um salário melhor, ganhar mais dinheiro para poder dar uma condição melhor para a minha família. Eu comecei a minha vida de trabalho junto com o meu pai, né? Trabalhando em um pequeno restaurante, lanchonete que nós tínhamos, né? Então eu e meu pai trabalhava nesse ramo. Só que com o tempo a gente acabou cansando desse trabalho, porque era um trabalho que exigia muito, né? De domingo a domingo, praticamente não tínhamos fim de semana e no final não estava dando aquele retorno que a gente esperava, né? E estava trabalhando muito e a gente queria já mudar, fazer outra coisa. E foi aí que eu comecei a cogitar, né? E a procurar outro meio para poder ganhar dinheiro, né? E pelo menos trabalhar e ter um fim de semana para curtir com a família e fazer outras coisas, né? E aí eu observando muitas pessoas que foram para os Estados Unidos, começaram a juntar dinheiro, ter alguma coisa aqui no Brasil, foi aí que eu comecei a estudar a possibilidade de poder ir para os Estados Unidos e eu comecei
a correr atrás, a ver como que funcionava o sistema do visto, como é que a gente fazia para ir para os Estados Unidos, né? Enquanto eu estava me preparando, vendo como que eu fazia para ir para os Estados Unidos, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. Isso aconteceu em 11 de setembro de 2001. E aí as coisas complicaram para o meu lado, né? Essa porta que eu estava vendo para poder ir para outro país, ganhar dinheiro, se fechou. Aí os meus planos foram frustrados, foram de água para baixo. Só que, claro, eu não desisti, eu estava determinado, né, a procurar uma nova fonte de ganhar dinheiro e eu estava focado em fora do Brasil, né? Daí então eu foquei para ir para a Europa, né? Falei, já que eu não posso ir para os Estados Unidos, vou para a Europa. A minha irmã já estava morando lá em Madrid, na Espanha, né? Ela tinha ido com o meu cunhado. Então eu falei, vou para a Europa. Só que, claro, eu não fui aonde estava a minha irmã. Eu fui para uma cidade lá na Espanha chamada Samora. Eu fiquei na casa de um amigo, né? Amigo de um amigo meu que eu conheci, né? No tempo que eu estava nesse restaurante. E esse senhor, ele conhecia um espanhol que morou um tempo aqui no Brasil. Ele casou com uma brasileira. Depois ele acabou voltando para a Espanha. Então esse amigo me indicou para esse amigo dele, conversou e ele pegou e aceitou a me receber na casa dele para poder me dar uma mão, para me ajudar lá na Espanha. Então eu organizei tudo, fiz o passaporte, preparei tudo e fui, né, para a Espanha e fiquei nessa cidade para começar a trabalhar lá na Espanha. Só que, chegando lá, eu tive um problema. Como eu era um imigrante, né, e o meu visto era só para 3 meses, né, que é 3 meses que eles te dão para você ficar legalmente no país, e eu procurei trabalho, fui nas empresas, o espanhol tentou me ajudar, mas nada, não consegui trabalho lá. Na capital era mais fácil o pessoal te dar trabalho assim sem documentação, né? Você trabalhar meio clandestino, só que na cidade pequena é mais difícil, né? O pessoal era mais rígido. Então eu fiquei por 2 meses tentando arrumar trabalho lá e nada, não consegui. Para minha sorte, na empresa que o meu cunhado trabalhava, era a empresa de raspagem de taco, né? E trabalhava ele e mais um ajudante. Só que o ajudante do meu cunhado saiu e ele ficou precisando de um ajudante. Foi aí que a minha irmã pediu para ele segurar essa vaga e ela ligou para mim e explicou para mim se eu queria, né, essa vaga, eu podia subir para a capital. Aceitei na hora, né? Estava desesperado procurando trabalho. Aí eu subi para Madrid, na capital, e comecei a trabalhar com meu cunhado. A primeira máquina que eles jogaram na minha mão foi uma máquina que ela é usada para poder tirar o verniz que fica ali na lateral, né? Porque a máquina grande ela tira o verniz ali do taco e nos cantos da parede fica uma parte. E aí tem essa máquina que tira esse verniz. Os brasileiros apelidaram essa máquina de motoquinha de baiano, né? E no começo foi complicado, ela era pesada, não tinha o jeito dela. Depois eu fui me esforçando e peguei o jeito da máquina e me saí bem com essa máquina. Depois que eu fiquei bom nisso aí, passei para a máquina grande, né, que que rapava todo o verniz. Depois aprendi a dar o verniz e tudo e fazer o trabalho do início ao fim. Então eu me tornei um oficial de primeira, né? Eles chamam oficial de primeira daquela pessoa que consegue pegar um trabalho sozinho do início e executar até o final. Mais ou menos eu fiquei com meu cunhado 1 ano e meio nessa empresa trabalhando com raspagem de taco. Só que eu queria mais, né? E claro, eu vi que o laminado estava crescendo muito, o pessoal estava instalando muito laminado, e eu queria aprender o laminado também para não só ficar preso ali, amarrado na raspagem de taco. Só que nessa empresa não tinha a opção de eu aprender laminado. O que eu fiz? Eu peguei e fui para outra empresa. Até então eu já conheci muitas pessoas, né? E comecei do zero de novo, como ajudante, né? Começando ali pouco a pouco, para aprender a instalar laminado. Em pouco tempo eu já me tornei um oficial de primeira, eu me esforcei, né? Eu fiz de tudo para poder crescer, aconteceu N situações, mas eu me tornei oficial de primeira também no laminado. Então, eu fiquei trabalhando com, claro, mais laminado que raspagem de taco, mas de vez em quando eu fazia raspagem de taco também. Nisso, eu fiquei por 12 anos lá na Europa. Um tempo depois, lá por 2007, começou uma grande crise lá nos Estados Unidos. E essa crise veio se alastrando, pegou toda a Europa e ali na Espanha parou tudo, né? Praticamente a Europa inteira, eu acredito que parou, mas na Espanha ficou complicado. Parou 100%, nada de trabalho
E aí eu fui obrigado a voltar para o Brasil. Não só eu, como muitos brasileiros naquela época voltaram também, né? Na verdade, não era a minha intenção, eu não tinha projetos de voltar algum dia para o Brasil, eu só vim de passeio mesmo, né? Só que nessa situação a coisa complicar, eu estava recém-casado, fazia um ano que eu tinha casado, então as coisas já, né, já apertam um pouco mais. E aí eu tive que voltar para o Brasil. A minha preocupação quando voltasse para o Brasil era o que eu vou fazer no Brasil. Já que os mercados são bem diferentes, né? Então eu não imaginava que aqui no Brasil eu poderia continuar fazendo o que eu estava fazendo lá na Europa, que é trabalhar com laminado. Mas não tinha opção, tive que voltar, né? Eu falei, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui no Brasil. Chegando aqui, para minha surpresa, imagina, o laminado estava em alta, né? Então, rapidamente eu consegui me encaixar no mercado, comecei, né, procurei lojas, comecei a fazer os contatos aqui e me encaixei no mercado. Só que, trabalhando com instalação de laminado, eu percebi, né, e vi que o vinílico, naquela época, quando eu comecei, estava começando, né, a pegar força. E eu vi que o vinílico ia dar bom, que ele ia sobrepassar o laminado. Eu percebi e falei, opa. Então eu me aprofundei a conhecer bem o vinílico e com o conhecimento que eu tinha em raspagem de taco, em instalação de laminado, eu implementei e aperfeiçoei e aprendi tudo que tinha que aprender com instalação de vinílico e não deu outra, né? O vinílico sobrepassou, hoje ele está, né, na frente do laminado, o laminado ainda continua sendo instalado, só que eu entrei de cabeça e entrei a fundo e comecei a instalar vinílico. O que aconteceu? Quanto mais eu instalava, mais cliente aparecia. E por quê? Porque eu comecei a fazer um serviço de qualidade, os próprios clientes começavam a me indicar um para o outro e o fluxo, né, de trabalho começou a aumentar bastante, né? E não só comigo, mas com os colegas que eu conheci que trabalhavam na área também, estava na mesma situação. E aí eu criei as redes sociais, comecei com o YouTube, e nas redes sociais as pessoas começaram a me procurar também. Foi aí que eu percebi, falei, esse negócio vai dar muito bom, né? Como nós não estamos dando conta, imagina como é que vai ser esse negócio aqui. E eu comecei a observar e a me deparar com a realidade do brasileiro. E eu vi a situação do brasileiro que a maioria ganham de 1 a 2 salários, e esse salário que a maioria das pessoas ganham, malemar dá para pagar as contas no final do mês, né? Então vivem naquela situação. E aí foi onde que me surgiu a vontade, né, o desejo de poder ajudar essas pessoas. Falei, como que eu posso fazer para que essas pessoas possam também mudar de vida, ter a oportunidade que eu estou tendo, né, e ter esse ganho que eu estou tendo, para que elas possam ter um ganho melhor, né? Então eu me senti profundamente tocado em transformar, né, o conhecimento que eu tenho mais de 20 anos nesta área e pegar todas as técnicas que eu desenvolvi, né, o conhecimento, e desenvolver um método aonde eu pudesse ajudar essas pessoas a poder entrar para esta profissão e poder ter também a transformação de vida que eu tive, tenho, né? E poder ter um melhor faturamento, ganhar um melhor dinheiro e poder melhorar as suas vidas. Então eu acabei desenvolvendo um método onde eu comecei a ensinar as pessoas, né, tudo que eu tinha aprendido, para que elas pudessem também ter aí um ganho melhor. E assim foi, eu comecei a ajudar as pessoas e hoje a gente tem já várias pessoas, bastante alunos aí, que já alcançaram o objetivo de ter aí um ganho de 3 a 5 mil reais por mês, e muitos deles já ganham bem mais do que isso aí, como você, né, viu aí no depoimento que eu deixei no início aqui dessa aula. O piso vinílico, ele não é novidade lá na Europa, né? Tanto na Europa ou nos Estados Unidos, ele já está há muito tempo lá. Então lá já é normal o piso vinílico, laminado, né, toda a área de pisos quente. Agora aqui no Brasil, ele começou a pegar forte mesmo, né? Começou a crescer no Brasil de uns 20 e poucos anos para cá. Hoje, nós podemos considerar que há uma tendência muito grande, né, na construção civil que aponta para a preferência do piso vinílico. E isso não é eu que estou falando, né, para minhas próprias palavras, são que eu constato aí conversando com os colegas, com pessoas que estão na área, eles mesmos falam, né? E pelo fluxo de trabalho também que tem hoje em dia, então dá para ver que o vinílico está crescendo muito no mercado brasileiro hoje. Para
você ter uma ideia, muitas empresas, né, que atuam na fabricação de pisos frios, porcelanato, cerâmico, já estão fabricando piso vinílico também, porque eles estão vendo, né, que essa tendência está pegando, está crescendo, então eles também estão fabricando piso vinílico. Não só empresas nacionais aqui no Brasil, mas também empresas internacionais estão importando, estão trazendo piso vinílico para ser vendido aqui no Brasil. Embora tudo isso esteja acontecendo, o piso vinílico está sendo muito bem vendido, só que a mão de obra não está acompanhando esse crescimento. Então é aqui que está tendo uma grande oportunidade, uma chance, né, para quem quer aprender essa nova profissão. Para você ter uma ideia, imagine a fila do SUS, né, as pessoas esperando para ser atendida. Assim está com os clientes que estão comprando o piso vinílico, que estão esperando na fila para poder esperar o instalador profissional instalar o piso vinílico na casa dele. Então é nesse patamar que está hoje no Brasil, né, a falta de instaladores profissionais para poder fazer a instalação do piso vinílico. Sem falar que grande parte dos arquitetos tem uma preferência peculiar pelo piso vinílico, porque ele é um piso bonito, né, pela textura que ele apresenta, que imita a madeira, e pela junta seca, né, que não aparece. Na verdade é quase invisível. E também tem muitos outros dados que você vai ficar empolgado em saber sobre o piso vinílico. O piso vinílico ele é um produto antialérgico. E não só isso, ele também traz conforto térmico. E, para completar, ele é acústico. Só essas características já falam muito sobre esse piso aqui, né? Mas para você que tem o interesse de se tornar um instalador de piso vinílico, você precisa saber que o piso vinílico ele não é tão fácil de se instalar. Ou seja, não é difícil, mas tem a maneira certa, as técnicas corretas que você tem que saber para fazer a correta aplicação do piso vinílico. E assim você vai poder alcançar a ter uma média salarial, né, acima de 90% da população brasileira. Ganhar aí de 3 a 5 mil reais por mês no início da sua carreira. E para você alcançar esse objetivo, você tem que saber as técnicas corretas, né? Como que se faz o início da instalação, os recortes, as paginações. Então tem vários detalhes aí que é importante você aprender para fazer uma correta instalação. Agora, as ferramentas básicas que você precisa não são muitas ferramentas, né? A primeira ferramenta que você precisa para fazer a preparação da base, para aplicar autonivelante, é o rodo regulável, um fura-bolha e o sapato prego. Já para poder fazer o corte do piso vinílico é só um esquadro e um estilete. Então não é muitas ferramentas que você vai precisar para poder começar, né, dar o início aí para trabalhar com a instalação do piso vinílico. Algo muito importante a considerar nesta profissão é que o piso vinílico ele só é instalado em área interna. Isso quer dizer que você não vai ser impedido de trabalhar caso faça chuva, faça sol, entendeu? Então essa é uma grande vantagem do piso vinílico, já que ele é um produto de acabamento. E o melhor de tudo é o valor da mão de obra que eles estão pagando para você fazer a instalação do piso vinílico. Diante das condições apresentadas, né, pela experiência que eu tenho, que eu já levo trabalhando com instalação de piso vinílico, na média aí um instalador que está começando, ele consegue colocar no dia tranquilamente 20 metros quadrados. Isso é para começar, né? Depois ele vai aumentar essa metragem. Mas para quem está começando aí, 20 metros coloca tranquilamente no início. A mão de obra está sendo paga na média aí de R$30 para cima, né? Tem lugar que chega aí até R$70, mas vamos colocar em R$30 aqui por baixo, tá? Instalando 20 metros por dia, você consegue tranquilamente, em uma semana, ter aí um faturamento de R$3.000. Isso quer dizer que você consegue bater a meta de R$12.000 aí em 20, 30 dias de trabalho, é tranquilo. E tudo isso é possível através de um método que eu criei, né? Esse método eu chamo ele de TCFM. O que quer dizer isso? Técnica, captação, fluxo de obra e meta. E para início de conversa, eu vou te explicar o ponto mais importante que eu considero desse método que eu criei. Meta. Meta é um ponto que alguém, né, que quer chegar em um determinado objetivo, ele coloca em sua vida para atingir essa meta e ter o alcance, ou ter um faturamento que ele deseja para a vida dele. Então, quando alguém coloca uma meta, ele vai fazer
o possível para bater essa meta. E na área de piso vinílico, você consegue bater essa meta seguindo o passo a passo do método que eu criei. Nós sabemos que muitas pessoas têm que honrar com os compromissos de pagar conta, né? De dar uma vida melhor para sua família, não ficar devendo, talvez até pagar a dívida que tem. Também uma meta pode ser realizar um sonho, talvez fazer uma viagem com a família, né? Ir naquele resort, ir visitar um parente longe. E você precisa de recursos financeiros para poder realizar esse sonho, conquistar essa meta. Outros sonhos que as pessoas têm também é de conquistar a casa própria, comprar um carro novo e até fazer algum investimento para ter aí uma poupança, né, para uma emergência. Então você precisa ter um ganho maior, você precisa ter um salário acima da média para poder conquistar e atingir esses objetivos. Agora, o método que eu desenvolvi vai te possibilitar a chegar lá, a chegar no teu objetivo, né? A cumprir o seu sonho, pagar as suas contas. Pelos motivos apresentados aqui, eu considero o ponto crucial do método, pois a gente conhece a realidade da maioria dos brasileiros. Pois, aplicando esse método, você vai poder realizar os objetivos que você tem na sua vida. Seguindo passo a passo, não tem erro. E esse método, ele pode ser replicado quantas vezes for necessário. Assim, sendo possível você atingir a tua meta, o teu objetivo. Agora, tudo isso que eu estou te apresentando é apenas o começo de tudo que eu vou te mostrar aqui nesses 3 dias de aulas. Você vai conhecer muito mais além sobre a instalação de piso vinílico, sobre esta nova profissão que está crescendo tanto no Brasil. Na aula de hoje, eu te mostrei uma pequena parte do método que eu levei anos para desenvolver, que transformou a minha vida e tem transformado a vida de centenas de pessoas, que recebem um salário acima da média da população brasileira. Mas ainda tem muitas coisas boas que eu vou te mostrar aqui nas próximas aulas, e na próxima aula eu vou te mostrar como que você faz para faturar de 3 a 5 mil reais por mês, tendo aí um salário acima da média da população brasileira. Então, eu te espero na próxima aula a partir das 20 horas. E não se esqueça de deixar aqui a sua dúvida, seu comentário e de nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço.